Fala galera, beleza? Então, damos continuidade aqui hoje aos verbos intransitivos. Estamos estudando a regência verbal deles, tá? Hoje nós vamos falar do verbo comparecer. O verbo comparecer, galera, recentemente ele foi cobrado em prova, a regência dele. Foi cobrado na prova do aprendiz de marinheiro, na IAN, ok? Então fica ligado nisso aí. Bom, qual a regência do verbo comparecer? Ele é um verbo intransitivo, assim como chegar e o ir, né? A regência dele, que a gente estuda, né, a preposição é que vem junto com a adjunta adverbial, ok? Esse cara ele tem duas regências, ou da preposição em, ou da preposição a. E tanto faz, ou você emprega uma, ou você emprega outra, que foi até assim que caiu na prova da IAN. O cara botava um texto lá, né, e ele, se eu não me engano, estava com a preposição em, a regência. Aí estava lá nas alternativas, se eu mudar o em por a, vai mudar o sentido? Não, não vai mudar, o sentido vai continuar o mesmo, ok? Então, ó, posso falar, comparecemos ao estádio para ver o último jogo, ou eu posso falar, comparecemos no estádio para ver o último jogo. Aqui, ó, não se esqueçam, o no é a contração da preposição em, mais o artigo o. O artigo o pertence ao substantivo estádio, ok? O em está aqui dentro. Então, eu uso a preposição em com a preposição a, dá no mesmo, tá? O significado não muda, ok? Então, esses são os principais verbos intransitivos: o verbo chegar, o verbo ir e o verbo comparecer, ok, galera? Fica ligado aí que daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo para vocês. Valeu! Gente, na frente eu vou estudar um caso desse aí. Fala galera, beleza? Então, vamos continuar aqui nosso estudo sobre regência verbal. Agora nós vamos falar sobre o verbo transitivo direto. Como vocês sabem, o verbo transitivo direto é aquele cara que tem um objeto direto. E o objeto direto, a característica dele é não estar preposicionado, a não ser o objeto direto. Preposicionado é aquele que a gente coloca a preposição só para evitar a ambiguidade, ok? Mas não é regra geral, tá? Então vamos lá. Ele não vai ter preposição, então não vai ter regência, ok? Então não tem regência. Eu coloquei algumas orações aqui, né? Pra gente analisar, só recapitular algumas coisas que vimos anteriormente, ok? Vamos lá. E alguns verbos que as pessoas confundem, cismam em colocar a preposição, mas não tem preposição, ok? Como é o caso do verbo amar. O verbo amar é verbo transitivo direto, gente. Ele não tem preposição, não tem. A regência errada, né, que as pessoas fazem, alguém ama a alguém, tá errado, tá? Alguém ama alguém, sem preposição, ok? Eu amo aquela moça, objeto direto, ok? O que eu quero mostrar para vocês é um elemento coesivo, que quando o moço já foi citado no texto anteriormente, e aí para você não ficar repetindo a mesma palavra, você usa um pronome oblíquo. E o pronome oblíquo, né, aqui ó, terceira pessoa, ela, correto? Então tem que usar um pronome oblíquo que exerce a função de objeto direto na terceira pessoa, que nós sabemos que é quem? O, a, os, as, correto? Então, como é feminino singular, seria o seguinte, ó, amo-a, ok? Se eu fosse substituir aquela moça pelo pronome oblíquo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, ele namora Maria. Verbo namorar, muita gente erra isso aqui, cara. Fala assim, alguém namora com alguém. Está errado, essa preposição com não existe, ok? O verbo namorar é um verbo transitivo direto, ok? Objeto Maria, objeto direto e ele é sujeito, tá? Fica ligado nisso. Aí, ó, fazendo a mesma coisa que nós fizemos em cima, né? Maria é feminino singular, então ficaria namora, ok? Namora Maria, tá? Então fica ligado nisso aí. Outro exemplo aqui, ó. Vou convidar seus pais para a festa. Aqui nós temos um caso de locução verbal. Então, olha só, presta atenção nessa informação que eu vou dar para você. Porque na locução verbal nós temos o verbo auxiliar, que é o verbo ir, correto? E o verbo principal, que é o verbo convidar. O verbo ir, nós sabemos que ele tem a regência lá dele, né? Nós estudamos anteriormente, o verbo infinitivo. Só que quando estamos em locução verbal, a transitividade que vale, a regência que vale, é a regência do verbo principal, ok? O verbo convidar é um verbo transitivo direto, tá? Então é necessário que tenha um objeto direto. Vou convidar quem? Seus pais. Objeto direto, ok? Então toma cuidado com isso aí. A regência, a transitividade que vale, é a do verbo convidar, tá bom? E aí, ó, se eu fosse substituir por um pronome oblíquo, seus pais,
né, tá no masculino, né, masculino plural, correto? Masculino plural. Então, se eu for substituir os seus pais, né, vou colocar aqui do ladinho, tá? Ficaria assim, ó, vou convidar os... Ficaria assim? Claro que não, né? Claro que não, fica ligado aí, né? Fica ligado. O verbo termina em R. Quando o verbo termina em R, a gente tira ele, né? E emprega a variação. Vou convidá-los para a festa. Lembra disso aí? Estudamos anteriormente, tá? Pronomes oblíquos. E outra coisa que eu quero mostrar para você é o pronome oblíquo lhe se relacionando com o verbo transitivo direto, que é o verbo beijar, né? Aqui, ó, mais uma vez locução verbal, o que vale é a transitividade do verbo principal, ok? Alguém beija alguém, verbo transitivo direto. Alguém ou alguma coisa, né? Beijou o quê? O rosto, o verbo objeto direto, esse cara é o verbo transitivo direto. E esse lhe, professor, ele não é objeto indireto? Toma cuidado, eu já falei anteriormente disso. O pronome oblíquo lhe, ele não exerce somente a função de objeto direto, ok? Quando ele se relaciona com o verbo transitivo direto, ele dá uma ideia de posse. E, por conseguinte, né, posse, ele exerce uma função de adjunto adnominal. E eu consigo substituí-lo pelo seu. Claro, né, fazendo a respectiva concordância, né? Quero beijar seu rosto, ok? Então fica ligado nisso aí, tá, galera? Daqui a pouco eu volto com a regência verbal dos verbos transitivos e indiretos. Esses sim apresentam um objeto indireto, ok? Fala, galera, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui à regência verbal. Agora nós vamos falar sobre a regência verbal dos verbos transitivos e indiretos, ok? Aqueles que apresentam o quê? Objeto indireto. Vamos estudar a regência, né, que rege o complemento verbal deles, tá? Primeiramente, o verbo consistir. O verbo consistir, né, como todos que estão aqui, é verbo transitivo indireto, ok? A regência que vai vir antes do objeto dele é a preposição com, ok? Desculpa, com não, em, né? Em. A preposição em. Não com, tá? A gente costuma falar muito consistir em, está correto. Eu estou confundindo aqui, né, com simpatizar e simpatizar, que eu acabei de escrever aqui. Então, consiste em, alguma coisa consiste em. Então, vamos lá. A modernidade verdadeira consiste em direitos iguais. Em direitos iguais. Então, esse cara aqui é o objeto indireto do verbo consistir, que é verbo transitivo indireto, ok? E esse para todos é um complemento nominal, tá? Toma cuidado com isso aí, complemento nominal, ok, galera? Então, fica ligado. Obedecer e desobedecer, tá? São verbos transitivos indiretos e antes do objeto dele tem que vir a preposição a. Ok? A regência é feita pela preposição a, somente por ela. Assim como consistir é somente pela preposição em, ok? Devemos obedecer, né? Faltou um aqui, ó. Devemos obedecer aos nossos pais. Aqui não é um caso de locução verbal. Já falei para você que na locução verbal a transitividade, a regência que vale é a do verbo principal, né? Que neste caso é obedecer. Alguém obedece a alguém, aos nossos pais, né? Ou nossos princípios e ideais, né? Nossos princípios ideais, mas poderia ser aos nossos pais também, aos nossos princípios e ideais. Então aqui, ó, a preposição ao, regendo o objeto indireto do verbo obedecer, ok, galera? Isso é regra, hein? Verbo responder. O verbo responder também é feito a regência dele pela preposição a. Alguém responde a alguém ou a alguma coisa. Então, ó, respondi, verbo transitivo indireto, ao meu patrão. Olha a preposição a aqui, ó, antes do objeto indireto. Ok? Respondi às perguntas. Bom, o verbo responder, ele perde a preposição a, que é a regência que estamos estudando. E perguntas é uma palavra feminina no plural, então tem o artigo definido masculino as. Lembra disso? Quando a gente junta a com a, vira o quê? Acraseado. Então, uma das coisas da crase, né, é você prestar atenção na regência, gente.
Porque você precisa enxergar se há a preposição a, né? E há a palavra feminina, se vai haver o artigo feminino, né? Então fica ligado, regência é importante também para a crase. Vamos utilizar bastante isso na crase, ok? O verbo responder, galera, fica ligado nele. Por quê? Ele é um verbo transitivo indireto, mas ele aceita sim voz passiva analítica. Ele aceita. Lembra? Voz passiva analítica? A gente precisa, né? E a voz passiva em si, nós precisamos de verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Correto? Que a gente usa o objeto direto para virar sujeito na voz passiva. Correto? E o verbo responder é uma exceção à regra. Ele é verbo transitivo indireto e aceita a voz passiva analítica. Então, ó, o questionário foi respondido. Verbo ser, pretérito perfeito, mais verbo principal no particípio. Foi respondido corretamente. Então, ó, o questionário é o sujeito. Que na voz passiva, o sujeito ele sofre a ação. Fica ligado nisso aí, tá? Verbo simpatizar e antipatizar, né? Tava confundindo ali no início. A regência deles é feita pela preposição com. Simpatizo ou antipatizo com. Simpatizo com aquela apresentadora. O verbo transitivo indireto. Alguém simpatiza com alguém. Com aquela apresentadora. Objeto indireto. Ok, galera? Então, essas preposiçõezinhas, elas são regra. Você não pode iniciar o objeto indireto desses verbos por outra preposição. Tem que ser estas que eu mostrei para você aqui, ok? Então essa é a regência dos principais verbos transitivos indiretos. Daqui a pouco a gente volta com o próximo tópico. Valeu, galera! Fala, galera, beleza? Então, agora nós vamos estudar a regência verbal de verbos que podem ser, olha só, podem ser ou transitivo direto ou indireto. Ok? Então vamos lá. Tanto faz qual você vai empregar. Tem verbos, como é o caso do verbo abdicar, ele tanto pode ser empregado como verbo transitivo direto, sem a preposição, como verbo transitivo indireto, com a preposição. Ok? É a escolha sua, ok? Mas como pode cair na prova? Pode cair o seguinte, por exemplo, ali o verbo abdicar. Se eu tirar a regência da preposição de, vai alterar o sentido? Não. Só que agora ele vai ser verbo transitivo direto. Você vai mudar a transitividade. Ok? Então, tanto faz. São verbos que tanto faz, não alteram o sentido. Ok? Vamos ver na prática. O verbo indicar, ele tanto pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Ok? Só que aí, se você escolher esse daqui para ele, você tem que tomar um cuidado. Por quê? Se o verbo é verbo transitivo indireto, ele tem um objeto indireto. Logo vai ter a preposição. E não é qualquer preposição que você vai colocar no objeto. Ok? É a preposição de. Quando ele é verbo transitivo indireto, ele é regido pela preposição de. Então preste atenção aqui, ó. Abdicou as vantagens do cargo. Aqui eu estou empregando o verbo abdicar como verbo transitivo direto. Alguém abdica alguma coisa. Objeto direto. Mas, se eu quiser empregá-lo como verbo transitivo indireto, eu tenho que botar a preposição de antes do objeto. Então vai ficar o seguinte, abdicou de, né? De mais o as, né? Que é o artigo, fica o quê? Das. Abdicou das vantagens do cargo. Aí você altera somente a transitividade, o sentido é o mesmo, ok? Aí passa de verbo transitivo direto para verbo transitivo indireto. Passa de objeto direto para objeto indireto, ok? Tanto faz, o sentido é o mesmo, tá? O verbo acreditar, ele pode ser verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Quando o verbo transitivo direto é a opção sua, ele é regido pela preposição em, ok? Não acreditava a própria força. Então aqui, ó, o verbo acreditar, ó, não acredita em que? O que, né? Verbo transitivo direto, objeto direto. Ok? Se eu quiser passar para o verbo transitivo indireto, eu tenho que reger o objeto pela preposição em. Ok? Então fica em mais a, né? Fica na. Não acreditava na própria força, que é o que é mais utilizado pra gente. Mas saiba que ele pode ser verbo transitivo direto, sem a preposição, ok? Fica ligado nisso aí, ok? E aí você só mudaria a transitividade, o sentido é o mesmo, tá bom? Outro exemplo é o verbo almejar. Pode ser verbo transitivo direto. Quando o verbo transitivo indireto, ele é regido pela preposição por, ok? Ó, almejamos a paz entre as nações. Alguém almeja alguma coisa. Então, verbo transitivo direto
o que? A paz, objeto direto. Se eu quiser empregá-lo como verbo transitivo indireto, eu tenho que usar a preposição por, ok? Então, por mais a fica o quê? Pela. Almejamos pela paz entre as nações. E aí, como eu já falei anteriormente, o sentido é o mesmo. Só vai mudar o que? A transitividade do verbo. E o objeto vai deixar de ser direto para ser indireto, ok? Fica ligado nisso aí. Próximo exemplo, o verbo ansiar, mesma coisa. Pode ser verbo transitivo direto. Se for transitivo indireto, ele é rendido pela preposição por. Anseio, respostas objetivas. Alguém anseia alguma coisa. Objeto direto. Se eu quiser empregá-lo como verbo transitivo indireto, eu tenho que usar a preposição por. Anseio por respostas objetivas ou pelas respostas objetivas, ok? Então, tanto faz. O sentido é o mesmo, o que muda é isso aí, a transitividade do verbo. Verbo anteceder pode ser verbo transitivo direto. Quando você quiser empregar como verbo transitivo indireto, ele é regido pela preposição a, ok? Sua partida antecedeu uma série de fatos estranhos. Antecedeu isso aqui, ó, objeto direto, tá sem a preposição a. Se eu quiser empregá-lo como verbo transitivo direto, tem que regê-lo pela preposição a. Sua partida antecedeu a uma série de fatos estranhos. Tanto faz, o sentido é o mesmo, o que muda é a transitividade, ok, galera? Então são verbos que a gente pode tanto usar como verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. A regência são essas, quando o verbo transitivo direto, somente essas, isso é uma regra, ok? E aí pode ser uma questão de prova, como eu falei, e seria uma ótima questão de prova. O verbo, se eu mudar, tirar a regência, vai mudar o sentido? Não, a única coisa que muda é a transitividade, ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco eu volto com outros exemplos desses verbos, ok? Valeu!